Presidente Jair Bolsonaro diz que vai sancionar fundo eleitoral de 2 bilhões. Quem conta pra gente é a Camila Yunes. O presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e disse na noite desta quinta-feira que deve sancionar o orçamento com fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. Mais cedo, o Bolsonaro havia indicado que vetaria o valor destinado às eleições do ano que vem. Em transmissão ao vivo em rede social, ele destacou que pode ser enquadrado em crime de responsabilidade caso não sancione o que foi proposto pelo próprio governo. O presidente justificou que o artigo 85 da Constituição cita que são crimes os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. O Congresso pode entender, olha só pessoal, o Congresso pode entender que eu, ao vetar, atentei, contra esse dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim. E daí? Eu estou aguardando o parecer final da minha assessoria jurídica, mas o preliminar é que eu tenho que sancionar. O presidente reafirmou que pessoalmente é contra o valor e que não tem que ter dinheiro do fundo eleitoral para ninguém. De acordo com Jair Bolsonaro, o recurso atrapalha a renovação política. Apesar disso, disse que a tendência é sancionar. A sinalização de que o presidente vetaria o fundo gerou reações. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que um eventual veto ao fundo teria uma resposta do Congresso. Se começar esse jogo, da gente, em vez de priorizar a nossa responsabilidade, priorizar a pressão de segmentos da sociedade, nós vamos gerar uma insegurança na relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Maia defendeu uma reavaliação do atual sistema de financiamento das campanhas. Hoje você está limitado a 10% da sua renda, mas se você for bilionário, o 10% da sua renda é quase como se você estivesse usando o seu CNPJ e não o seu CPF, estivesse usando os recursos, o lucro das suas empresas. Então, de repente, talvez, que é um debate que começou a aparecer, a gente limitar o gasto da pessoa, a doação da pessoa física para 5, 6 salários mínimos, isso equilibra o jogo. O orçamento aprovado pelo Congresso reservou 2 bilhões de reais para custear as eleições do ano que vem. Os parlamentares até tentaram aumentar o valor, mas acabaram aprovando a proposta tal como veio do Palácio do Planalto. Ô Constantino, essa postura do presidente da Câmara de tentar peitar essa possibilidade de um novo imposto é uma postura que ele vem mantendo durante todo o ano, né? Não, sim, sem dúvida. Não há clima nenhum para imposto. E sobre o fundo eleitoral e a ameaça velada ali que o presidente da Câmara fez ao presidente, caso ele vetasse o aumento do fundo eleitoral, isso aí mostra realmente como há pouco espírito público aí. Você pode interpretar que o Rodrigo Maia está dizendo que se o presidente for por esse caminho populista, de jogar para a plateia, o Congresso também poderia fazer o mesmo e aí ia ser pior para todo mundo, ou uma espécie de chantagem mesmo. Se você for por esse caminho, nós temos pautas bombas aqui que vão prejudicar você e a sua imagem perante também o seu público. Aí depende de como cada um enxerga o Rodrigo Maia. Já sobre a postura do presidente em relação ao fundo eleitoral, eu acho que há muito de hipocrisia. Hoje ele não precisa desse fundo. Ele tentou tomar o partido PSL do Bivar, não conseguiu, está saindo para criar um partido novo, então ele não tem acesso a nenhum fundo de qualquer forma. Mas vamos lembrar aqui duas coisas. Primeiro que o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, votou a favor do aumento do fundo. Depois disse que se equivocou e que não iria tocar no fundo, o que é uma explicação um tanto esquisita. E o seu outro filho, Eduardo Bolsonaro, usou quase R$1 milhão dos fundos partidários do PSL para fazer aquele convescote personalista reacionário dele há pouco tempo atrás, lá inspirado no CEPAC aqui dos Estados Unidos. Ou seja, não há tanta preocupação assim com transparência ou com não tocar nesse dinheiro. Há um uso circunstancial e um tanto hipócrita do presidente. Ele fala aí que se vetasse isso poderia ser alvo até de impeachment e, na verdade, ele seria alvo também de um bloqueio muito grande no Congresso e perderia governabilidade, porque são 13 partidos, pelo menos, interessados nesses recursos. O único que mantém a coerência até hoje, justiça seja feita, é o Partido Novo, que nunca tocou em um centavo desse dinheiro.